Ok. Senhor nosso Deus, Santo, poderoso, eterno e amado Pai, Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, reunidas pela fé no nome do Senhor Jesus, pedimos, meu Pai, que o Senhor se faça presente nesse momento. Que o Senhor tome a direção, meu Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento de meditação na Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, através dessa oportunidade que o Senhor está nos dando, nos alimentar, nos fortalecer, abrir o nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor possa colocar cada coisa no seu lugar, meu Pai. O entendimento, que o Senhor possa colocar cada informação de maneira a serem úteis na nossa vida. Senhor, venha, meu Pai, ser a direção, o alicerce, a força da nossa vida, meu Deus. Abençoa esse momento de meditação, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje vamos dar continuidade ao estudo do tabernáculo, especificamente no altar de holocausto. Eu vou pedir de novo que as meninas tragam também informações, porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou trazer a metade das informações que se tem a respeito dessa obra, né? Desse item que compõe o tabernáculo do Senhor aqui na terra. E vamos começar pela palavra no livro de Êxodo, capítulo 27, no versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Olha só, eu não tenho acesso a muitas traduções. Eu fico me perguntando se na escrita original, lá no passado, tinha esse esclarecimento aqui, ó. Será quadrado o altar. Aí eu fico assim pensando, é o meu pai mesmo que está explicando para a gente que as medidas iguais é um quadrado, ou as pessoas resolveram facilitar a vida da gente, dizer, não, os lados são iguais e é um quadrado. E aí eu fiquei curiosa, dona Lília, que pesquisa várias versões, podia ajudar a gente, né? Então, Não, na verdade, é um conteúdo que o próprio Deus dá no sentido de reafirmar. Muitas vezes a gente vê a palavra de Deus se repetindo, mas é para reafirmar aquela informação. Não é assim, será que eles imaginavam que a gente não ia entender isso? Não, é Deus querendo reafirmar. Olha, é um quadrado. Meu pai, mais uma vez, né? Perfeito, zeloso e completo. Isso. Nesse primeiro versículo, que ele traz as medidas e o material base da formação, da construção desse altar, a gente percebe como era impressionante ele na sua estatura, né? Ele tinha uma construção assim, eu imagino que pelo seu tamanho, pela sua estrutura, ele devia ser bem imponente. Uma grande caixa quadrada, né, como está na palavra, medindo aproximadamente 1,40 de altura e mais ou menos 2,30 de largura, que tem aí uma pequena variação de acordo com as traduções das escrituras. E nisso eu fico imaginando assim esse objeto na minha frente assim e toda a imponência dele, né? Uma curiosidade que eu não trouxe ontem sobre a madeira da árvore da cássia é que ela não requer muita água, uma madeira assim. Por que essa madeira, acredito eu, entre outras coisas, né? Características estruturais dessa madeira, que ela aparece muito na palavra de Deus, justamente por ela ser quem ela é, né? Ela não requer muita água, ela tem uma estrutura uma formação que não requer muita água, se desenvolve bem em solos com poucos nutrientes, tipo o quê? Né? Desérticos, motivo pelo qual é uma árvore do deserto, forte e resistente ao calor, além de produzir muita resina.
Logicamente falando da estrutura dessa árvore, a gente imagina, pensando nela no que se refere à sua força, ao motivo dela ter sido escolhida por Deus, que é o Criador e conhecedor de tudo, absolutamente tudo, a escolha dessa árvore para fazer esses elementos, né? Então, eu me passei de trazer essa característica dela ontem, estou trazendo agora. Vamos para o 2? Dona Lília quer fazer alguma observação? Não, senhor. E farás as suas pontas, também chamadas chifres, em outras versões, né? E farás as suas pontas nos 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Aqui diz, e serão do mesmo, em outras versões diz que serão uma só peça, não é isso? Correto. Então, e serás de cobre. As 4 pontas do altar, segundo alguns estudiosos, é porque, assim, é uma das questões também que há várias teorias a respeito do significado do chifre. Tem gente que opina para a possibilidade de representar os 4 cantos da terra. Tem gente que diz que representa os evangelhos. E há também a seguinte explicação. As 4 pontas do altar traz um significado de propiciação, substituição, reconciliação e redenção, que é o que parece mais apropriado ao plano da salvação, ao propósito do tabernáculo trazido pelo Senhor. Uma propiciação, ou seja, o modo de readquirir o favor de Deus, substituição, pois a oferta tomava o lugar do pecador, lugar símbolo de reconciliação de Deus com o povo de Israel. A ideia que a palavra nos dá é de libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz, mas a gente ainda vai entrar nesse ponto. Ou seja, remete ao poder, autoridade e proteção, né, de Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Lá no Êxodo 29, 12, duas folhinhas, ele traz a parte como é feito com os chifres o sacrifício. Em que parte do sacrifício os chifres entram? 12. Vamos ver. Dentro do processo, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas eu queria pontuar logo, porque a gente está, à medida que a gente está falando, a gente está visualizando o chifre. Coloca de novo, dona Lília, por favor, aquela imagem do tabernáculo de ontem. Embora esteja pequeno, mas a gente tem uma noção. Eu vou te mostrar uma outra imagem que hoje eu baixei. Talvez fique mais nítido. Dá para todo mundo ver? Para mim, dá. Pronto, aí. Talvez essa imagem Olha só. fique mais legal. Quando a gente olha para essas pontas, vamos visualizar o que a palavra nos traz aqui, ó. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com seu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar, ou seja, aos pés do altar. Então, essa é a parte desses chifres que é utilizado no sacrifício, mas a gente ainda vai entrar no processo do sacrifício mais para frente, tá? Far-lhe-ás também, no versículo 3, os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios fará de cobre, ou bronze, né? Novamente, o bronze é a sua representatividade, como falamos ontem. O metal que não era encontrado na natureza, que consistia em uma liga de cobre e zinco feita pelo homem. Eu não sabia disso porque nunca foi objeto de meu interesse. E aí eu não tinha essa informação. Mas não é um metal encontrado puramente na natureza, ele é
uma liga desses Inclusive, itens. ainda falando sobre o bronze, ele é o metal cuja cor se aproxima mais do ouro. Mas, de fato, como você falou, ele não é um metal puro, é uma liga, né, uma mistura de dois metais, e se aproxima mais da cor do ouro, né? Então, quando a gente pensa que, né, como a gente já viu, falando de uma forma geral sobre o templo, aquilo que é mais santo, aquilo que é mais divino, aquilo que é mais, né, característica de Deus, é aquilo que é feito de ouro e está lá no Santo dos Santos, no santuário. Mas aquilo que parece mais com o ser humano é o que está fora do santuário, que está aí no pátio, que é o que ela está falando agora. E se a gente pensar que o bronze quer imitar o ouro, a gente vai ter aquela noção, né, de que somos imagem e semelhança, não necessariamente igualdade a Deus, né? Então, mais uma vez, o bronze dando essa referência de que tudo que está no pátio se refere à humanidade, né? Refere ao caráter humano. É. Mais uma representatividade, né? É tanta informação que aparece com relação a isso, algumas bem coerentes, bem plausíveis, e outras que nem tanto. Vamos para o 3. Não, já falamos do 3. 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. O interessante nessa parte é que a maioria das ilustrações desse altar, que mostra essas argolas assim do lado de fora, dá para a gente uma ideia de que essas argolas estão presas aí fora. Mas a própria palavra, ela traz assim, ó, e farás a esta rede. Vou ler novamente. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, que é esse interior, e farás a esta rede, 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Mas como assim? Quando a gente vê as ilustrações, a gente não entende muito bem. Mais para frente, a própria palavra vai esclarecer. Esta parte nos diz que as argolas que serviriam para colocar os varais ficam presas diretamente no crivo e não externamente na caixa, como ilustrado em muitos estudos. Vou mais para frente. E as porás dentro da borda do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Ó, aí dá para ver que a rede está no meio, na altura, no meio do altar. Ou seja, essa argola que está aí do lado de fora, ela tem uma ligação. Eu mandei para a dona Lili uma foto que mostra isso, só que a qualidade da foto não estava boa, eu não conseguia mostrar para vocês. Mas mostra elas em partes, porque eu estava com dificuldade de entender. Então, eu procurei as partes do altar e eu encontrei as partes do altar. Essa rede, ela é uma peça com essa argola. Ela está passando por debaixo, a rede está aqui, aí tipo um bracinho, ela desce, passa por debaixo das laterais e é presa do lado de fora e fica externo para poder colocar os varais. 5 eu já li, não foi? Isso, no 6. Fará também os varais para o altar. Varais de madeira de acácia, os cobrirá de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Oco é o altar, né? E com esses varais. Vocês conseguiram entender do que eu estou falando com relação ao crivo e às argolas? Conseguiram entender isso que eu estou falando? Sabe o que eu fico imaginando? Que essa união aqui
ela poderia ser de alguma forma vazada em algum momento aqui, né, para deixar passar a argola para o lado externo. Mas a palavra explica que passa por baixo. Aqui, exato, a figura aqui não mostra, fica um pouquinho complicado realmente de visualizar, mas em algum lugar aqui tem que ter isso, né? Justamente para dar esse suporte. E ela também, Infelizmente. diga, Pode falar. né? E para que ela também não caia, né? Então, alguma coisa aqui deve estar vazado, pode ser por aqui assim, ó. Por aqui assim, A porque estrutura, a ilustração que eu encontrei que explica esses versículos, ela é, não sei se dá para entender, ela é a rede, esqueça a caixa, o quadrado, a sim, caixa. Nós temos aqui a rede, isso. ela desce, quatro ganchos, ela desce e faz assim. Aí encaixa a Hum, caixa quadrada nesse espaço. Eu até te mandei essa foto, mas infelizmente não rolou. parece que a qualidade não ficou boa. Essa caixa quadrada ela é encaixada nesse suporte, ou seja, é como se todo o altar ele fosse suportado, sustentado pela estrutura da rede. A rede aqui ela passa por baixo, abre um pouco e sobe, e entre os varais no gancho. Ela fica carregada pelos ganchos, pelo suporte dos ganchos. Eu realmente nem imaginava isso. Mas quando eu li, eu realmente não entendia. De verdade, quando eu li esses versículos, eu não entendia como era isso. Como é que as argolas estavam presas no crivo, que o crivo está dentro, as argolas estão fora. Eu não entendia essa parte, passava por debaixo, mas quando eu vi, a pessoa visual é terrível, viu? Interpretação de texto zero. Quando eu vi a ilustração, foi que eu vi e entendeu, e ainda fiquei assim, poxa, que eu nunca ouvi falar disso, eu fiquei surpresa, na verdade. Conseguiu achar aí? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui outra imagem, que eu tinha baixado uma outra aqui também. Não sei. Essa, inclusive, dá para ver aí, pessoal? Dá, Pronto, dá. essa aqui, inclusive, é de lá do Templo de Salomão, aqui de São Paulo, o Templo de Salomão de São Paulo, né? Quem já visitou já deve ter tido a oportunidade de ver. Essa é a réplica do altar do Uhum. Templo de Salomão, mesmo, da réplica do Templo de Salomão. Pois é, aqui também eu não consigo visualizar onde se encaixa esse negócio, viu? E Por aqui realmente não dá para ver. esse essa foto, esse modelo não ilustra o que está escrito aqui. Olha só como diz aqui no versículo 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede, a rede, 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porá dentro da borda do altar. Teve um momento que eu imaginava, eu digo, as argolas ficam dentro do altar, porque ela está no lado da rede, está na rede, do lado da rede. Fica a pessoa pensando, fica em casa maquinando, tentando interpretar o texto. Eu fiquei pensando, digo, não, a argola é do lado de fora para carregar a arca, então, o altar. Então, como é que é isso? Aí continuei. E as porás dentro da borda do altar para baixo. Ou seja, de novo, e as porá dentro da borda do altar para baixo. Ela vai, a argola, ela vai estar presa no crivo, sim, para baixo, e diz mais, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Gente, eu fiquei sem entender nada. Mas faz sentido, quando eu vi aquele desenho, fez todo sentido. Como é que essa argola está presa na rede, ela está para o lado de fora? Não sei, viu? Enfim, o desenho para mim fez muito sentido, está de acordo com a palavra, e ela faz esse desenho para baixo porque diz que passa por baixo. E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que não entendi, não. Tu não viu as fotos que eu te mandei, não? Só viu uma, foi? É, No quando seu fica telefone mesmo.
Quando eu vi que sua resolução estava muito baixinha, 50K, eu falei, eita, isso aqui não serve para nada. No seu telefone. Vou ver aqui, peraí. Até porque não veio tudo abertinho, né? Vem. Não sei porque foi assim. Quando usa esse web, o WhatsApp web, ele as mudanças que eu não compreendo. Então, é como eu tinha pensado, em algum momento aqui existe algo vazado na caixa para que possa entrar. Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui. Eu vou. Dá para vocês verem a minha câmera aí na tela? Dá para me ver? Sim. Pronto. Então, vê se consegue ver essa imagem. Espera aí. Não. Ah, O fundo está cobrindo o aparelho, te cobriu totalmente agora. tá. Não dá para ver, porque esse fundo que você está usando aí cobriu totalmente a sua imagem e a do aparelho. Ok. Entendeu o que eu falei? Entendi. Espera aí. Então vamos lá. Não é possível que a gente vai passar adiante com dúvida. Não, Pode não. pode ir falando que eu vou resolvendo aqui. Continue. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu telefone para ver se eu consigo mostrar alguma coisa para a gente não passar adiante com dúvida. Aqui. Dá para ver? Isso aí. Pronto, dá para as meninas. As meninas estão vendo? Sim. Pronto, essa é a ideia, essa é a interpretação que eu fiz também. E quando eu vi isso aí, para mim fez sentido. Pronto. Ok. Pode voltar a foto Tá. do altar do templo, Do tempo, por favor? né? Aí. Observe que esse altar ele está sobre um monte de terra, né? Isso de pedras que eleva a sua altura um pouco. Como eu estou falando agora sobre estrutura, formação da arca ou do altar, é interessante falar também, porque isso vem lá na frente, que ele não ficava assim. Ele ficava um pouco mais alto, não posso especificar a que altura exatamente, mas ele ficava posicionado. Tem algumas ilustrações na internet que mostram ele posicionado sobre uma rampazinha assim, com um espaço no meio. Para quê? Que ele não poderia estar diretamente no chão assim, porque as cinzas do holocausto iriam passar pela rede, pelo crivo, e eles precisariam retirar com a pá, com os utensílios que eles tinham lá, e não poderia estar presa assim. Então, eles tinham que ter uma espécie de elevaçãozinha e um espaço embaixo para poder retirar as cinzas do holocausto e dar continuidade ao processo deles lá. Então, ele ficava mais alto, ele não ficava diretamente no chão, como a gente vê em muitas ilustrações por aí. Mas também tem mostrando ele assim, mais elevadinho. Tem uma... Eu vou atropelar as coisas. Lá na frente eu falo sobre a necessidade, uma necessidade que Deus deixou bem claro por conta dessa elevaçãozinha. Meu pai é santo, gente. Meu pai é perfeito. Vamos lá, qual era a função, né? Aqui, Nós ó. falamos da porta. Dá para ver essa imagem aí? Aí eu acho que aqui dá para mostrar isso aí que você está falando. Aqui embaixo vazado, tá vendo? Estamos no mesmo altar do templo ainda. É, né? Espera aí. Aí essa imagem aqui dá para visualizar legal. Tá vendo? Isso aí. Era essa a ideia aí mesmo. Por baixo ali eles retiravam as cinzas. Isso. Então,
já que essa parte estrutural aí, essa parte da construção do altar já foi colocado, nós vamos entender a funcionalidade, o propósito desse altar, a gente já sabe, mas a gente está aqui para falar mais a respeito disso. Qual era a função? A gente falou no nosso último encontro da porta, né? De qual era o objetivo do tabernáculo, que é Deus morando no meio do seu povo, o objetivo do Senhor. E ele institucionalizou, ele colocou esse tabernáculo aqui na terra, que é uma sombra do que está no céu, é um propósito do Senhor, é uma ideia próxima do que existe lá no céu, aqui na terra, e tudo é meticulosamente pensado e tem um peso espiritual muito grande. No momento do Êxodo, esses significados não foram expostos, não foram, digamos assim, passados abertamente, pelo menos na palavra não foi explicado os significados de tudo, mas ao decorrer do tempo, com a vinda do Senhor Jesus, muita coisa passou a fazer sentido e esclarecer para a gente o plano de salvação do Senhor, que vem confirmar que ele existe desde a fundação do mundo e ele já estava posto para o homem, para o povo do Senhor, desde essa fase aí do tabernáculo montado lá para o povo hebreu. Então, nós falamos da porta que representa o Senhor Jesus. Esse tabernáculo, quando eu olho a foto dele assim amplamente, eu vejo ele todo uma coisa só, o plano da salvação do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele está em tudo aí. Ele está em absolutamente tudo. A porta é o Senhor Jesus, a amplitude de oportunidades de salvação para todas as pessoas, e a pessoa sabe que ali está a presença de Deus, que o Senhor é santo, e essa pessoa sabe que ela está em pecado, ela tem dentro dela o arrependimento pelo seu pecado, ela quer estar em comunhão com Deus, ela quer ser perdoada, ela quer conviver com esse Deus que quer conviver com ela. Então, ela, entendendo que ela precisa ser perdoada por Deus, ela se coloca à porta desse tabernáculo para sacrificar. Por que sacrificar? Gente, eu não lembro o versículo. Porque sem sangue não há remissão. Então, ela, sabendo disso, ela prepara uma oferta de sacrifício para pedir o perdão do Senhor. E tem todo um ritual, todo um processo cheios de significado, que nada é aleatório, absolutamente nada nesse projeto de Deus é aleatório, é sem propósito, nem o prego que está ali fincando a corda ao chão, nada é sem propósito. Então, ela se posiciona ali, aceitando a possibilidade, a oportunidade que Deus dá a ela de se redimir do seu pecado. Então, ela passa pela porta, essa porta que, para a gente, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente aceita o Senhor Jesus e começa a nossa luta para alcançar a salvação e para nos manter. Então, parte do processo de salvação ilustrado no tabernáculo é a gente aceitar e sacrificar. Sacrificar, nesse caso aí, para alcançar o perdão de Deus e ser limpo. Não é ainda a limpeza do outro nível mais ali atrás, que a gente fala em outro momento, mas ser limpo daquele pecado. Então, eu estou arrependida, estou à porta, aceito a oportunidade, abraço essa oportunidade e vou entrar, e vou sacrificar, eu vou ofertar a Deus em sacrifício para que Ele me perdoe. Já ia entrar no mérito da qualidade do sacrifício, mas vamos por parte. A função do altar do holocausto era sacrificar ofertas para Deus. Somente isso? Não. Um instrumento usado para o sacrifício era esse altar e, consequentemente, o local de perdão.
Nós falamos também que o pátio era um local de juízo, né? Era um local onde Dona Lília falou que era a parte do homem, né? Que representava o homem, essa região do pátio. Então, é o momento do acerto de contas, eu vou dizer assim. É o momento de se consertar. Todo homem que quiser aproximar-se de Deus precisava primeiro passar pelo altar de holocausto, onde deixava seus pecados que ali eram tratados pelo Senhor. Mas como? No livro de Levítico tem a lei do holocausto que o Senhor passou para Moisés, no capítulo 6, dos versículos 8 a 13. Eu não vou pedir para abrir a Bíblia, porque tem muito assunto, a gente vai se alongar. Eu vou ler para vocês, e aí a gente vai corrigindo algumas falhas, porque é muita coisa, eu vou esquecer algumas coisas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, eu estou me referindo à lei do holocausto, tá? Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote, antes de eu entrar aqui no sacerdote, havia uma necessidade do fogo do altar não se apagar. Se eu não me engano, desculpe, eu li muita coisa, eu já estou confusa. O primeiro fogo aceso aqui, se não for o primeiro, foi o segundo. Foi pelo próprio Deus, não foi isso? Hein, irmã? Boa pergunta. Essa informação a gente está querendo desde do dia de Maiana. De onde vem o fogo do altar e do altar de incenso? E das lâmpadas do candelabro? Foi do próprio Deus. Eu só não sei se foi o primeiro fogo, mas foi. Foi depois que o Senhor... Depois que... eu não lembro onde está o versículo exato, mas eu lembro. No momento da santificação dos sacerdotes, eles ofereceram sacrifício e tinham que ter toda aquela santificação deles, aspergir o sangue. Eu vou ler a respeito daqui a pouco. Quando eles colocaram o sacrifício, o fogo veio do Senhor, do alto, que nem no propósito de Elias, né? Com os profetas de Baal. O fogo veio do céu. Por isso, inclusive, que não podia ter fogo estranho lá, porque aquele fogo era santo. Eu só não estou lembrando a referência, gente. Então, esse fogo teria que permanecer aceso todo o tempo, dia e noite. Na verdade, tudo aqui é determinação do Senhor. E nós sabemos também que, até ia falar sobre isso, mas melhor não entrar, senão a gente vai falar de muita coisa. Os filhos de Arão negligenciaram a manutenção do fogo santo e sabemos que eles foram consumidos internamente por esse fogo por conta da sua falta de temor, negligência e tudo mais. Então, ainda dentro da lei do holocausto, diz assim, e o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Olha o que eu quero também chamar a atenção. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho, a roupa íntima. O Senhor é claro, minucioso, perfeito, detalhista, e diz assim, se cubra, existe uma roupa apropriada para você se vestir. Você é meu representante. Você está fazendo o meu serviço. E você vai subir nesse morrinho aí, para poder colocar o sacrifício, mexer nas cinzas e tudo mais, e você precisa estar coberto, porque eu sou santo e todo o meu trabalho é santo. Eu que estou acrescentando, viu? Então, como os sacerdotes iriam subir ali, o Senhor, que é perfeito,
recomendou que eles colocassem abaixo desse traje da sua veste sacerdotal uma roupa íntima de linho também que os cobrisse, né? Porque a obra de Deus, ela é feita com ordem e decência. Já pensou desviar o pensamento na hora que você está lá todo em espírito buscando a Deus, enfim. Vamos lá. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois aspergirá as suas vestes e depois despirá as suas vestes e vestirá outras e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O Senhor ainda diz que os sacerdotes deveriam ter uma roupa para o seu serviço lá dentro, mas que para sair eles deveriam trocar de roupa. Eu me lembrei agora de uma das nossas meditações que falava de como que a gente faz a obra de Deus, né? A gente está falando das pessoas que fazem a obra de Deus como fardo, das pessoas que estão o tempo todo murmurando sobre N coisas. Aí, nesse momento, a dona Lília ela fez umas pontuações sobre roupa. Que a pessoa, poxa, isso é fala dela, tá? Abre aspas. Poxa, essa hora, de novo, mas com essa roupa, desse jeito. Aí eu me lembrei de um dia que eu estava reclamando do meu uniforme. Só que, gente, quando a gente lê isso aqui, a gente vê a perfeição de Deus. Eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. E você está tendo a honra de servir a um Deus perfeito, um Deus tão grandioso que a gente não consegue imaginar o tamanho dele. E a gente está aqui, talvez banalizando não seja a palavra apropriada, mas é o que me ocorreu agora. Banalizando o serviço do Senhor, né? Tratando comum o que é santo, o que é sagrado, com banalidade. É uma peça de roupa, mas que está consagrada a Deus, que é para o serviço santo do Senhor, e eu estou reclamando dela. Por que isso? Por que aquilo? E aí, quando a gente vê isso, a gente volta àquela máxima, né? Os versículos que podam a gente, os versículos que nos exortam, os versículos que nos edificam. Fica aqui mais um versículo que mostra para a gente que quer fazer a obra, que está fazendo a obra, que é com santidade, que é com temor, que é com ordem, que é com decência, que é com reverência que a gente faz a obra do Senhor. Continuando. Gente, me corta, por favor. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aqui é especificamente uma instrução, um manual que o Senhor deixa fatiado sobre como fazer o holocausto, o sacrifício nessa parte aqui. Tem outras partes? Tem, que trata de outros ângulos, de outros significados, mas nesse aspecto aqui, mostra para a gente como é feito o trabalho, como é utilizado o recurso, como é utilizado a ferramenta, né? Falando de uma maneira muito superficial. E eu, que entrei com o meu animal lá, que estou cheia lá de pecado e quero que Deus me perdoe, como é que eu faço? Como é que eu faço isso? É de qualquer jeito que eu faço isso? Eu tenho ali uma oportunidade de salvação. O Senhor Jesus está ali na forma daquele altar, né? Para me salvar, e eu vou me portar como nesse momento? Como é que eu entro perante o Senhor para pedir perdão? Para pedir a Ele misericórdia? Aí diz assim, para o holocausto, no livro de Levítico 1, do 13 ao 17, para o holocausto, pede-se um animal macho, que um animal macho era sacrificado. Um carneiro, um bode, um boi, ou uma rolinha, o pássaro.
ou um pombinho. A oferta deveria ser sem mancha ou defeito e o mais saudável possível. Isso representa o Senhor Jesus ao ser examinado por Pilatos, porque Pilatos o examinou, o indagou, o investigou, o questionou e não viu nele defeito, não viu nele crime algum, né? Quando ele diz, não acho nele crime algum, que está no livro de João 18:38. E esse altar, ele está aí para quando uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Por tua avaliação, a avaliação é minha ou do sacerdote? Quem quer ser perdoada sou eu, quem quer dar o melhor para Deus sou eu, quem quer ser salva sou eu. Eu tenho que ter temor, reverência e o desejo dentro de mim de dar para Deus o meu melhor, de dar para Deus algo que represente meu sacrifício, que não seja algo que não me faça nenhuma diferença na minha vida. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Levítico 6, 2, 6 e 7. Quando eu decido, eu me arrependo, decido buscar a presença de Deus e ofertar a Deus em sacrifício, pedindo a Ele perdão, eu vou levar a Ele essa oferta. A primeira manifestação minha deve ser de buscar a melhor oferta para Deus, a que verdadeiramente sacrifica, que custa algo para a gente. Então, e como que eu vou fazer essa oferta? Como que eu vou fazer essa escolha? Faz toda a diferença, porque eu não entendo como que a gente esquece que o Senhor é onisciente, que o Senhor conhece o nosso íntimo e Ele não vai perceber que eu vou pegar, sim, o meu melhor ali, o mais novo, o que tinha toda a possibilidade de me render alguma coisa, o mais perfeitinho eu vou dar, mas eu vou dar, sim, um pouco contrariada, porque era o meu melhor. Eu vou dar, mas não era exatamente o que eu queria fazer, porque era o meu melhor. O Senhor está vendo dentro de mim que eu estou ofertando sim, eu estou sacrificando sim, é um sacrifício, mas eu não estou sacrificando com alegria. Eu não estou ofertando a Ele com alegria dentro de mim de estar fazendo aquilo. Então, eu vou primeiro com esse temor, com essa reverência, com esse desejo de agradar a Deus, eu vou escolher o melhor. E com a alegria de saber que o meu Senhor vai se agradar daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou apresentando para Ele. Então, quando eu passo pela porta, aceito a oportunidade, vou em busca da salvação e chego diante da figura de Cristo naquele altar e eu apresento a minha oferta a Deus, eu entrego ao homem de Deus, que naquela época é o sacerdote, e ele segue esse ritual aqui, né, que a gente leu até aqui. E há um momento em que ele, nesse período aí, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça desse animal para então proceder o sacrifício. O que representa essa mão na cabeça? Na verdade, eu não vi ninguém falar sobre isso, mas eu entendo que é a substituição da pessoa pelo animal. Ele está, a partir dali, com a autoridade dada por Deus, trocando a culpa daquela pessoa para aquele animal e oferecendo ele como sacrifício naquele momento. Vamos continuar? Dona Lília, fala alguma coisa para eu respirar, por favor? Esse sacrifício aí era justamente a pena que a pessoa tinha que pagar pelo seu pecado. Qual era a pena? A morte. Né? Não era só derramar sangue, era a morte mesmo. Né?
Porque se fosse só derramar sangue, cortava lá o dedinho, pegava 2 gotas de sangue. Não era só isso, era realmente a morte. E quando o sacerdote ia lá e ele impunha a mão sobre o animal, justamente fazendo essa transferência de culpa, né, de pecado. Então, ó Deus, esse daqui está sendo purificado, porque nesse momento esse animal está absorvendo o seu pecado e ele vai morrer. Tá? No lugar desse rapazinho, dessa senhora aqui, ele vai morrer. Então, fazia parte mesmo do ritual. Porque o salário do pecado é a morte. É verdade. Me lembrei disso. Olha só, os ricos, as pessoas que tinham mais condições nesse período, eles ofereciam bois, ovelhas, bodes. Já os mais pobres, eles tinham a possibilidade de oferecer aves, pombas, rolinhas. Os mais pobres traziam essa oferta, pois estavam dentro das suas possibilidades. Olha só, nós vemos nas nossas reuniões os pastores sempre orientar a gente com relação às nossas ofertas. Dentro do que está sendo dito aqui, a oferta ela tem que representar algo de dentro da gente. A oferta ela não pode custar nada. Ó. Em geral, as ofertas trazidas perante Deus deveriam custar algo àquele que as trazia. Não estamos falando exatamente de valor monetário, mas de valor de qualidade, valor espiritual daquela oferta que está sendo dada. Eu tenho aqui R$ 50, tirar 5 não vai me arranhar em nada, não vai representar nada. Talvez eu até esqueça que eu botei aqueles 5 no altar. Tá? Então, quando os pastores orientam a gente a trazer uma oferta de qualidade, pode ser as 2 moedas da viúva, desde que aquelas 2 moedas sejam o nosso melhor, sejam a oferta de qualidade que a gente está apresentando para Deus. Enquanto que muitos possam equivocadamente acreditar que por muito colocar no altar serão vistos ou ouvidos por Deus, quando aquela oferta está manchada de pecado, está manchada de orgulho, está manchada de arrogância e tantas outras coisas. Então, a gente oferta para agradar a Deus, mas a nossa primeira oferta que agrada a Deus é a nossa vida. A nossa vida nos caminhos dele. É a primeira oferta. Não adianta, como os pastores cansam de ensinar para a gente, colocar R$ 1 milhão no altar se a minha vida não tiver na presença de Deus, se eu não estiver buscando andar nos seus caminhos, porque aquela oferta vai estar manchada, vai ter uma sujeira espiritual ali. O dinheiro paga a conta, o dinheiro paga a conta, mas não abençoa a sua vida, porque a pessoa está suja, não desenvolveu não, que arrependimento é dom de Deus. Não se arrependeu de seu pecado e não decidiu se corrigir. Então, a oferta, ela tem que custar alguma coisa, o que também me lembra Davi, no momento em que ele... 2 altos. Pode continuar, conclua seu pensamento. No momento em que Davi, se eu não me engano, ele quis levantar um altar para Deus, e ele encontrou um terreno, não tenho certeza se era um monte, e quando ele manifestou interesse naquela terra, o proprietário quis quis dar para Davi aquela terra, e ele não aceitou, ele quis pagar. E ele falou, não exatamente desse jeito, ele falou que ele não poderia ofertar a Deus algo que não tivesse custado nada para ele. Não me custou nada, o cara me deu o terreno, eu vou dar a Deus. Isso não veio dele, não custou nada para ele. Então, ele ali disse que ele não iria ofertar a Deus algo que não custasse nada para ele. É o ponto que está se falando aqui, sim, senhora. Então, só falando, para fechar uma consciência sobre essa questão de oferta, que é algo polêmico até os dias de hoje, quando a gente vê Levítico, ele vai dizer determinadas ofertas pelo pecado.
Então, não é o que a pessoa quer, é o que Deus pede. As ofertas que nós damos hoje não são pelo pecado, porque nada que nós fizermos vai pagar ou apagar o nosso pecado. Quem fez isso foi Jesus. A oferta que a gente dá hoje não é por pecado, é por amor. É quando a gente vai lá e dá o nosso melhor, simplesmente por gratidão, por adoração, por reconhecimento da divindade que é esse Deus, da misericórdia que ele teve para conosco. Nesse momento aqui, né, dos rituais levíticos, da tradição religiosa dos judeus, a gente já vai ver que Deus, em alguns momentos, ele exige, por exemplo, quando ele vai falar do sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que oferecer primeiro ele tinha que oferecer primeiro um sacrifício pelo seu próprio pecado. E não era uma rolinha. E é uma coisa assim para a gente pensar, estou trazendo isso aqui para a gente pensar. Porque se, em princípio, né, os levitas eles não poderiam estar trabalhando, desenvolvendo atividades comuns dentro do arraial, eles tinham que ficar focados só no zelo com o templo, no cuidado, né, com a vida espiritual do povo. De onde é que saía o bendito bezerro que o sacerdote tinha que oferecer por si? Ele não podia oferecer qualquer coisa. Então, por que eu estou fazendo a comparação com a rolinha? Porque, em princípio, o sacerdote não era alguém abonado. Ele vivia das ofertas do povo. Então, em algum momento, uma dessas ofertas, ele tomava posse para si. Eu não vi isso ainda na Bíblia, mas provavelmente é isso que acontece. Não vi ainda. Mas provavelmente ele tomava um bezerro para si e não poderia ser outra coisa, tá? Teria de ser um bezerro, teria de ser um animal desse nível para o perdão do próprio pecado. Então, naquele momento, Deus exigia com muita especificidade, olha, eu quero isso. E o elemento tinha que se rebolar para dar aquilo por determinado pecado. Então, tinha as suas penas pelo pecado de adultério, tinha as suas penas pelo pecado de roubo, tinha lá as suas penas pelo pecado da mentira, do engano, enfim, né? Deus determinou tudo isso. Mas hoje, que fique claro, nossas ofertas não são pelo pecado. A gente não tem a mínima condição de fazer isso. Por isso, Jesus acaba realizando esse sacrifício de uma vez por todas. Pronto, não precisa mais a gente fazer oferta por pecado, sacrifícios, holocaustos por pecado. Agora as nossas ofertas vão ser simplesmente por adoração. Tá bom? Só queria fazer essa observação. E deixar esse questionamento aí no futuro para a gente pensar mais um pouquinho, né? Ter mais convicção do que a gente está falando. De onde é que vem o bendito sacrifício que o próprio sacerdote tem que oferecer por si, já que ele não desenvolvia uma atividade econômica, né? Ele não desenvolvia uma atividade paralela, e ele tinha que ter isso para sacrificar. Pode continuar aí, Fernanda. Viu que eu disse que eu ia me passar de alguma coisa? Foi bom a senhora ter pontuado isso, porque é importante, e quando eu estava meditando sobre isso, me remeteu à vida, à vida com Deus dos nossos pastores. Eles, esses sacerdotes, eles passavam um período de dedicação exclusiva, eles viviam exclusivamente para o serviço do Senhor, mas tinham períodos de santificação que ele ficava exclusivamente no tabernáculo, se santificando. Então, de fato, tem que estar claro que para esses homens tratarem do pecado do povo, eles primeiro tratavam do deles, e era repetidamente, né? É a diferença da nossa vida no sentido de que o Senhor Jesus já fez.
ele já sacrificou, então não há necessidade de novos sacrifícios, mas sim da gente estar se corrigindo, se consertando, evitando reincidir no mesmo pecado e tudo mais. Mas ali havia repetição de sacrifício, porque era uma coisa, como é que eu vou dizer? Me ajude aqui com a palavra. Não Habitual era um pecar. sacrifício. Oi? Era algo habitual pecar e o sacrifício era só para aquele dia ou só para aquele pecado. Amanhã já era outra história, era outra folha, era outra página e ele tinha que pagar o preço por mais aquele dia de vida. E Hebreus, ele fala sobre isso, acho que é no 9, no 10, do sacrifício contínuo, que ele não era eficiente, justamente que ele era contínuo, e o sacrifício do Senhor Jesus, que era definitivo, enfim, vocês já entenderam. É que, de fato, eficiente não é a palavra, mas Eficaz. Isso, irmão. Beleza, vamos lá. Eu quero trazer a oferta, a determinação do Senhor sobre a oferta contínua, porque no meio dessa orientação do Pai, tem uma informação que é imensamente rica, gloriosa, vou dizer assim. No livro de Êxodo 29, 38 a 46, é a oferta contínua que o Senhor determinou. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, batido, e para libação derramar a 4ª parte de um hin de vinho, representando o sangue. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Para quê? Por que o Senhor queria que se fizesse 2 sacrifícios diários naquele espaço? Aqui mesmo explica. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Nesta passagem, os propósitos do tabernáculo e de suas ofertas são reiterados. Era nesse local que Deus encontrava seu povo. Falava com ele e manifestava sua glória. Você imaginar, você tentar se colocar naquele espaço-tempo lá, em que Deus pede para santificar aquele local, aquele espaço físico ali, porque ali ele vai se encontrar com você, ali ele vai falar com você, ali ele vai estar com você. É uma coisa tão gloriosa que faz valer a pena e dá sentido a tudo que é feito aqui. Porque o Senhor é santo, tem que estar em constante e permanente santificação o lugar onde ele está. E por isso esse sacrifício ele era diário, porque o Senhor ali habitava e queria estar com o povo. Olhe a honra desse povo no que se refere ao contato no ambiente físico assim com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor, receber uma direção. A gente hoje tem a oportunidade, através do Espírito Santo, de ter esse relacionamento com Deus. Talvez não. Com certeza, ainda muito mais profundo do que esse, porque é íntimo, é pessoal e faltam palavras, né, Dona Lília, para descrever essa experiência com Deus. E no espaço físico da nossa igreja, quando a gente está buscando, que reúne condições da gente estar elevando os nossos pensamentos e nos concentrarmos na busca por esse Deus, faz com que a gente se remeta a esse momento. Momento de quê? De santificação,
um momento de consagração no lugar ali, para quê? Para estar em contato com Deus. É muito bom. Eu vou te falar. É como você falou aí, né? Só para esclarecer ainda mais. Eles tinham essa oportunidade, era glorioso, porque quando a gente imagina ver a manifestação da glória de Deus, eles viam, né? Tinha lá o fogo que ficava sobre o tabernáculo, tinha a nuvem que ficava sobre o povo. Eles viam a manifestação da glória de Deus, eles viam. E, bom, Deus falava com o povo através do sacerdote, através de Moisés, Deus falava com o próprio povo, beleza, isso também maravilhoso. Tem um momento em que eles vão lá ao pé do monte, todo mundo ouve Deus falando, né? Uma voz de trovão, eles ficam amedrontados, dizem até que não querem mais ouvir Deus falando com eles. Olha, fala Moisés, você com ele, e quando você ouvir de lá, passa para a gente que fica mais suave, entendeu? A gente vai obedecer, fica tranquilo. Então, eles tiveram inúmeras oportunidades, né, de verem a manifestação da glória de Deus, e isso realmente é maravilhoso. Mas era algo geralzão, né? Era para todo mundo. O que nós temos hoje, de fato, é muito maior, porque a gente tem Deus habitando dentro da gente e trabalhando dentro da gente de uma forma totalmente personalizada, dentro das nossas necessidades, né? Isso é muito mais glorioso, né? Não é alguém que vai lá e manda uma mensagem, que nada, a todo momento Deus fala com a gente, olha, se trabalha nisso, se aperfeiçoa nisso, fica calma nisso, relaxa nisso, parte para cima nisso. Ele sempre nos dando essa orientação, muito, mas muito maior do que o que eles tinham lá, apesar de que, quando a gente pensa, né, nos nossos sentidos humanos, ver a glória de Deus, ouvir a glória de Deus, né? Sentir a glória de Deus é realmente uma coisa que gostaríamos de fazer também. Nós gostaríamos de sentir isso, né? Eu gostaria de ter visto a coluna de fogo para cima e para baixo. Eu gostaria de ver uma nuvenzinha aqui na minha cabeça para cima e para baixo. Eu andando de noite, né, 3 horas da madrugada, fazendo lá meu bike e uma coluna de fogo me seguindo. Eu acho isso, quer dizer, me seguindo não, indo à minha frente, me guiando. Topzera, eu gostaria de ter essa oportunidade de ver. Protegendo do sol, do calor. Pois é, Oh, entende? que maravilha. Topzera de pai, né? Passando aquele vento, entendeu? A brisa do Senhor e talvez a ventania do Senhor, a gente sentindo, né, o vento passando em nossa pele. Eu gostaria de passar por isso também. Quem não, qual ser humano que não gostaria de sentir Deus, né, com as sensações humanas? Mas o que ele nos dá é muito mais profundo e exige da gente, obviamente, um desenvolvimento muito maior, que é do nosso intelecto, aquilo que realmente nos aproxima, nos torna semelhantes a Deus, essa capacidade de pensar e decidir. Isso realmente é um nível de relacionamento que Deus quis ter com a gente muito mais profundo. O que esse povo, nesse momento, não estava preparado. E, diga-se passagem, até hoje não está preparado. Vai, segue aí. Então, e virei, continuando, e ali virei os filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei. Separarei Arão e a seus filhos para que me administrem o sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 29, 38 a 46, que é esse trecho que eu li agora. Aí, nós vimos até aqui, Dona Lília pontuou, que antes do sacerdote tratar o meu pecado, do meu sacrifício pelo meu pecado, ele vai tratar do dele, porque ele precisa estar em condições espirituais para tratar do meu. E quando eu começo o processo para o perdão, para me salvar, para estar em contato com Deus através do sacrifício, que eu já cumpri a parte da escolha, estou oferecendo o melhor para Deus, e que Ele faz o processo do sacrifício
nesse momento que ele tem todo um ritual que ele está cumprindo para poder expiar o pecado, às vezes faltam as palavras exatas, expiar o pecado, nós vimos até aqui as questões de quê? Estruturais, os processos, nós vimos os rituais. Mas o simbolismo desse processo, desse ritual que é feito, que para a nossa vida nos remete ao Senhor Jesus Cristo, está aí o plano de salvação, que é a vida e o sacrifício na cruz do Senhor Jesus, e que também é simbolizado através desse altar. Nós hoje, como também já foi dito, temos N oportunidades de alcançar a salvação. Nesse caso aqui, nós podemos perceber o simbolismo do plano da salvação já foi falado na porta, nesse altar, porque o bronze é local de juízo, de perdão, expiação de pecado, há o derramamento de sangue, que nos remete ao Calvário. Há um trecho que diz que os sacerdotes, eles deitam a madeira no altar, eles organizam, eles arrumam. Tudo era meticulosamente determinado por Deus. Então, eles colocavam a madeira de maneira arrumada, de uma maneira específica, que também remete à cruz. Essa madeira também remete à cruz. O fogo era o fogo do céu, o fogo sagrado, que remete ao Espírito Santo, remete também ao juízo. Então, tudo aí está ilustrado o plano da salvação. E nós podemos perceber também que, olha, é tanta coisa que eu até fico me passando, eu fico esquecendo. Tem o derramamento do sangue, que o processo, deixa eu me lembrar, o passo a passo do sacrifício, eles entregavam o animal, havia um corte preciso, que era na artéria, na região do pescoço, que dali, imediatamente o animal morria, e que o sangue era colhido. Parte desse sangue era colocado nas 4 pontas, também chamados de chifre, e apresentado o sacrifício em substituição ao pecador do animal ali no altar. Todo animal era posto ali para ser queimado? Não. Era retirado desse animal alguns órgãos. Está aqui em algum lugar. Espera aí, tenham calma. Alguns órgãos eram separados para poder serem queimados. E esses órgãos separados, eles eram queimados ali, e também a gordura. E o restante, a carne também era separada. E os demais órgãos eram queimados do lado de fora do arraial. Por quê? Porque toda a sujeira, isso representava toda a sujeira. Agora, imagine alguns órgãos como fígado, gordura, eu não me lembro o terceiro, que eu não vou procurar aqui no papel, que estavam sendo queimados ali. Agora, imagine naturalmente visualizando a cena de um parâmetro natural. Visualize cortar o animal, derramar o sangue, melar, sujar lá com a ponta do dedo as pontas do altar, né, que são os chifres, colocar lá órgãos do animal para queimar. Imagine o ambiente. Tente imaginar o cheiro desse lugar. Tente imaginar o cheiro que está subindo daquele órgão queimando. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que é cheiro suave ao Senhor. Mas como que é cheiro suave ao Senhor? Porque para ele, a sujeira, o pecado, está sendo queimado. E aquele filho dele ali está alcançando o perdão, está sendo perdoado. Então, para o Senhor, que o que interessa a ele é a nossa salvação. Aquilo é cheiro suave. Aquela fumaça que sobe, aquele cheiro que para a gente, eu imagino que seja, para ele é uma alegria. Por isso que eu nunca entendi, quando eu lia, que esse cheiro que subia era suave. Eu ficava assim, como que esse cheiro é suave? Como assim, realmente? Então,
parte dessa carne, ela era passada para os sacerdotes, parte era queimada no ritual do sacrifício, e parte dela continuava como ritual com os sacerdotes, que eles assavam essa carne e eles consumiam, era parte do ritual. Eu acredito que havia ali também uma santificação, não há explicitamente, ou pelo menos eu não encontrei, um texto que fale que, ao consumir a carne do holocausto, eles estavam se santificando também. Mas eu entendo que é o que justifica eles consumirem a carne do sacrifício. Não era só para manutenção deles, era um ritual. E o que sobejasse, se houvesse alguma sobra, tinha que ser queimado, ninguém podia tocar naquilo. E todo o restante do animal teria que ser queimado lá fora. Eles iam fazer o quê? Trocar as vestes, mais uma vez, e levar o restante do animal com os outros órgãos para serem queimados fora, porque era imundície. Então, tinha essa parte ritualística, a parte do simbolismo do sacrifício de Cristo ali, e mais um bocado de coisa que está aqui, está bolando na minha mente. Vá, dona Lília, fala a sua vez aí que eu vou organizar o pensamento. Vá, fala um pouquinho aí, vá. Não tenho nada a falar, não. Pode ficar à vontade. Hoje a gente termina só o altar. A pia vai ficar para sábado, viu? Tá. O tempo está curto. O tempo está curto. Eu olhei isso nesse instante. Então, só um segundinho. É muita coisa. Eu falei de derramamento de sangue, tá vendo que eu atropelei as coisas? A gente tenta ter uma ordem, mas é tanta informação que a gente não organiza. Como é que começou essa questão do derramamento de sangue? Por que que começou? Como que começou o sacrifício, né? O derramamento de sangue por conta do pecado. E existiu o derramamento de sangue como sendo pecado, né? Que foi o primeiro assassinato. Mas por conta do pecado, foi pelo próprio Deus. O próprio Deus, lá em Gênesis o quê? O 3 é Caim que matou Abel. Lá no iniciozinho de Gênesis, o próprio Senhor, por conta do pecado de Adão e Eva, teve que sacrificar um animal para produzir vestes de pele para eles dois, porque eles haviam descoberto a sua nudez. Então, o próprio Deus, e se eu não me engano, ainda tem um trecho que fala sobre isso, o próprio Deus começou o sacrifício por conta do pecado. E com isso, se começou esse processo da remissão de pecado através do derramamento de sangue, que era, dona Lília fez bem a distinção, não era só derramar o sangue, tinha que haver a morte do animal. E com isso também foi se instituído o ato de levantar um altar para Deus. Nós vimos que Noé, quando recebeu a bênção dele e a família dele de serem salvos no juízo pelas águas do dilúvio, ele ergueu um altar como um agradecimento a Deus e sacrificou. Ali não foi uma oferta de arrependimento de pecado, mas sim uma oferta de agradecimento a Deus. Mas ali ele estava colocando o quê? Iniciando a iniciativa de levantar um altar para Deus, de ter dentro de você o desejo de agradar a Deus, o desejo de oferecer algo a Deus. Aquilo que nasce na pessoa para ela ofertar a Deus é mais valioso do que algo que ela é orientada a fazer, algo que ela vê alguém fazer, quer fazer, aquele desejo nasceu dentro dele. E ele ergueu um altar para ofertar a Deus como gratidão. E nisso também tem... Espera aí. Para finalizar, para não ficar aqui falando um monte de informação solta, eu gostaria de colocar quais são a nossa forma hoje de sacrificar para Deus. Somos hoje
o reflexo, o resultado, graças a Deus por isso, do plano de salvação do Senhor, que começou lá na fundação do mundo, que foi colocado aos olhos humanos através dessa construção desse tabernáculo aqui na Terra. Todo um plano cheio de amor, já institucionalizado por Deus para nos salvar, pensando em nós aqui hoje, né? Lá na fundação do mundo, pensando na gente aqui hoje. Então, o que é que a gente faz hoje? Hoje a gente não tem necessidade de sacrificar, derramar sangue, nada disso, como foi dito, o Senhor Jesus já venceu na cruz. Mas o que é que eu ofereço a Deus como sacrifício? O que é que eu ofereço a Deus como gratidão? O que é que eu ofereço a Deus de alegria? Nós temos várias formas de sacrificar para Deus hoje, nós temos várias formas de agradecer a Deus hoje. As nossas ofertas, como Dona Lília trouxe nesse instante, ofertas de amor, ofertas de amor. Um tempo atrás nós falávamos do amor de Deus pelo Filho unigênito, que também foi revelado, o amor de Deus por nós revelado no Filho unigênito dele. E o tamanho e a proporção desse amor. E quando o Senhor Jesus trouxe para a gente esse amor, ele disse que aquele que ama ele guarda os mandamentos dele, que hoje para nós não são esses 10 dessa época aqui, são 2. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, aquele que não me ama não guarda os meus mandamentos. É uma frase simples. Quando a gente busca viver, ela é muito ampla, difícil, mas que é simples de entender. Quais são os mandamentos? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, sobre todas as coisas, enfim, amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao teu próximo como o Senhor Jesus nos amou. Porque há um conflito de entendimento nesse segundo mandamento. As pessoas repetem aí fora, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não é mais esse, é amar o teu próximo como eu vos amei. E aí a gente lembra como é que Jesus nos amou, sacrificando, derramando o sangue dele, sendo o Cordeiro de Deus, que sofreu calado, sem exprimir nenhum tipo de reação, aceitando a missão que lhe foi imputada e garantindo a nossa salvação com isso. Então, o que é que eu faço hoje para esse Deus? O que é que eu ofereço a Ele hoje como oferta, como gratidão? O que é que eu dou para Ele? Diariamente eu posso fazer isso. Todos os dias, quando eu acordo, eu posso ou sacrificar, ou ofertar, ou agradar a Deus de alguma forma. Nós podemos apresentar a Deus o nosso corpo, nosso tempo, a nossa vida como sacrifício vivo, oferta viva para Deus. Como é que eu faço isso? Uma das coisas mais caras que a humanidade tem hoje é o seu tempo. Como também já foi dito, o tempo está sendo abreviado. Parece que o tempo, 24 horas, não dá mais para fazer tudo o que a gente tem para fazer. A gente tem N ocupações e ainda temos N distrações também. Então, o que a gente mais escuta, inclusive eu falo bastante, é não tenho tempo para isso. Então, dá para Deus aquilo que hoje é precioso para a gente. É uma forma de amar a Deus, é uma oferta de vida, é uma oferta com o nosso corpo, com a nossa vida. Eu vou dar a Deus meu tempo como? Indo para a igreja? Também. Buscando a Deus? Também. Meditando na palavra? Com certeza. Trabalhando para Deus. A nossa grande dificuldade hoje, falávamos sobre isso recentemente, é fazer tempo para trabalhar para Deus. Se Deus mandou, se o Senhor Jesus mandou, vamos pensar junto. Amar o meu próximo como ele nos amou, sacrificando. Como é que eu sacrifico? Socorrendo o povo, ajudando, amando, cuidando. Tem uma série de coisas que eu posso fazer, que o Senhor Jesus já nos orientou também a fazer, que está tudo embutido no amar.
e que precisa do meu tempo. E evangelizar, e parar um minuto para pregar uma pessoa que está sentada do seu lado, tudo isso é o nosso tempo. E isso é uma oferta hoje preciosa que a gente pode dar. E a qualidade dessa oferta, a gente já falou de qualidade de oferta, não foi? Então, aqui entra também a qualidade da nossa oferta, porque a gente tem ofertado, mas nem sempre a gente está ofertando com qualidade. Tem vezes que a gente está ofertando olhando para o relógio, tem vezes que a gente está ofertando murmurando, tem vezes que a gente está ofertando aborrecido. Então, eu estou ofertando o meu tempo, que é precioso, mas não com qualidade, não com o amor que o Senhor Jesus pediu para eu ter por aquela alma. Eu posso também apresentar para Deus a minha riqueza material, que a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que os nossos bens também são dele. Inclusive, o pastor falou sobre isso ontem, né? Foi ontem, que os bens de Deus são nossos e os nossos são dele, não sei se nessa ordem. Então, se ele me deu, a gente tem cá uma obrigação, que é o dízimo, né? E a gente tem a oportunidade de ofertar, que é uma iniciativa nossa, é um desejo nosso de ofertar a Deus com os nossos bens materiais. Servir a Deus através dos nossos bens. Hoje a minha oração é essa, que Ele possa também me abençoar de maneira que eu possa abençoar outros, né? Através dessas bênçãos materiais e ou financeiras que Ele queira colocar nas minhas mãos. Apresentamos o louvor dos nossos lábios e as nossas obras. Olha só, eu entendo particularmente que o louvor dos nossos lábios não é só uma canção, não são só músicas bonitas para eu me emocionar. O louvor dos nossos lábios é a qualidade do que sai da nossa boca. É aquilo com que a gente dá testemunho de Jesus na nossa vida. Com o nosso colega de trabalho, no ponto de ônibus, com o irmão, sim, da igreja. O irmão da igreja acontece pouco, porque é um pouco raro ver o irmão revelando coisas pela boca com o outro, né? Enfim. Mas a maneira de se expressar, a maneira de falar com as pessoas, tudo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz que aquilo que sai da sua boca é o que está cheio do seu coração. Então, tudo que você fala reflete o que você tem dentro de si. E remete àquela pessoa que está ouvindo alguma coisa. Se o que sai da sua boca, quer falar? Não? Mas assim, se o que sai da sua boca é bom, é edificante, é proveitoso, vai remeter aquela pessoa que está ouvindo a coisas positivas, vai remeter aquela pessoa que está ouvindo a figura de Cristo. Ela vai construir dentro dela uma referência de uma pessoa que tem a presença de Deus dentro dela ou na vida dela. Né? Se ela não tiver o entendimento que o Espírito faz morada em nós, ela vai dizer, aquela ali tem Deus na vida dela. Entendeu? Por quê? Porque você presta louvor a Deus com seus lábios em tudo que é falado. Né? Em tudo que é falado. E as boas obras também. A gente não é salvo por obras, a gente sabe disso, mas o Senhor Jesus também fala que a gente tem que servir ao outro, a gente tem que ajudar o outro. Tem a parábola em que a gente não visitou encarcerado, não vestiu nu, não alimentou faminto. Então, são N coisas que a gente pode servir a Deus, sim, tá? De maneira servir e agradar e ofertar a Deus, de maneira que seja satisfatório ao Senhor, que venha alegrar os olhos do Senhor e o coração dele. E, acima de tudo, um coração quebrantado. Eu entendo que um coração quebrantado é aquele que reconhece sua condição limitada, pecadora, sua condição humana, e reconhece suas falhas acima de tudo, a sua condição de pecador, mas não desiste e não deve, não desiste de se consertar diante de Deus. Então, ele se apresenta humilde perante o Senhor, buscando a face dele o perdão. E, acima de tudo, se colocando numa condição de servo. É muito comum a gente ouvir isso no nosso meio. Se colocando na condição de servo. Vai chegar uma hora que fica meio banal falar assim, sabe? Mas é se colocando mesmo no pó.
é entendendo de uma vez por todas que a gente não é nada, que a gente vive pelo amor e misericórdia de Deus na nossa vida, e que por isso a gente tem que estar nessa posição diante de Deus. A gente não vai viver de cabeça baixa, miserável diante dos outros. Não é isso, é diante de Deus. E a humildade diante dos outros, que é também característica do Espírito Santo. Não vamos entender errado essa minha fala. A gente não vai ser arrogante diante das pessoas, mas a gente não vai se apresentar. É o meu entendimento, tá? Por favor. A gente não vai se apresentar diante delas como aquele miserável e tal, mas diante de Deus dessa forma. Total e completamente dependente dele. Então, falando assim, é um pouco superficial, mas todos os dias a gente tem como ofertar a nossa vida e tudo mais para Deus de maneira que o agrade. É a maneira que a gente faz sacrifícios hoje. O tempo é um sacrifício, o amor ao próximo, de fato, de verdade, é um sacrifício. Então, são N maneiras que a gente tem de estar buscando agradar a Deus hoje, uma vez que a gente, graças a Deus, não precisa fazer sacrifícios de sangue, tá? Quer acrescentar alguma coisa, dona Lília? Porque eu separei tanta coisa e não fica metade. Como a gente está aprendendo sobre o assunto agora, fica difícil a gente condensar tudo e seguir uma linha de raciocínio mais coerente, né? Então, é normal que a gente acabe se perdendo dentro de muito conteúdo. É muito conteúdo. Então, é esperado que isso aconteça. Segundo, eu me lembro do pastor Humberto falando, tudo que nós fazemos é oferta, tudo. Sempre vai ser uma oferta para Deus. Então, dentro desse tudo, o que você faz, faça o seu melhor, né? Faça sempre pensando, é para Deus, é para Deus, é para Deus. E sendo para Deus é essa atitude que a gente tem de ter. Sempre reconhecer que Ele é o maior e que a gente tem que fazer muito, mas muito, 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 muito mesmo. Entendeu? Porque não merecíamos estar aqui, o merecimento da gente era termos sido fulminados, mortos, porque andávamos no pecado e Ele é puramente santidade. Não tem como misturar as coisas. Então, diante da santidade, a gente simplesmente deveria ser fulminado. Por isso que a proporção que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai percebendo que a gente sempre tem que se dar mais, a gente sempre tem que fazer mais. E às vezes a gente até fala isso, né, do fazer mais, e fica parecendo assim muito, opa, é muito Marta, e cadê o Maria nessa história? Mas o Maria nessa história está na sua intenção. Então, você está fazendo aquele mais com a intenção de mostrar serviço, ou porque é uma forma de você mostrar o que está dentro de você, né? A sua gratidão. É porque você quer atender ao chamado de um homem, ou porque você compreende que fazendo algo a mais, você está mostrando para Deus, olha, te amo tanto, sou tão grata ao Senhor que eu vou cuidar mais disso aqui, eu vou zelar mais disso aqui, eu vou fazer mais isso aqui. Porque, como o próprio Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta. Então, até para você manifestar a qualidade da sua fé, tem que ter obras, tem que ter o fazer, né? E que isso fique claro, que não haja confusão, e quando a gente fala do fazer, a gente pensar que tudo é aquela oferta de Marta, né? E fica parecendo que mais legal é ficar lá tão somente aos pés de Jesus e ouvindo a pregação da palavra. Gostoso, mas não é o suficiente. Então, esse é o momento aqui da pregação da palavra, do estudo da palavra, meditação da palavra. Ok. E depois, o que a gente vai fazer com esse conteúdo? Tem que tornar isso uma prática, né? E a prática, como é que vai ser essa prática? Vai ser o que Marta estava fazendo, né? Trabalhando em prol dos outros, que ela também estava lá fazendo nada para si mesma. Ela estava servindo a Jesus, servindo aos discípulos, servindo aquelas pessoas que estavam lá, né? Só que de uma forma material. Maria estava lá
se alimentando. Quando a gente já tem uma determinada estrutura, um determinado alimento, seja ele qual for, a gente já tem que transformar aquilo em atitude. E a proporção que a gente vai se alimentando de coisas mais fortes, mais robustas, mais consistentes, as nossas ações também têm que crescer de forma compatível, né? Então, a gente vai ter que oferecer mais e fazer mais. Aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, você está aqui tomando leitinho, tudo bem. Então, vai ser aquele pontinho de fé ali na frente da igreja. Ah, mas você agora, você está recebendo um alimento de mestre. Ah, então, você tem que fazer muito mais. É aquele pontinho de fé na igreja, e mais isso. E um monte de outras coisas, que o próprio Espírito Santo vai conduzindo a gente a praticar. Entende? Então, fé sem obras é morta. E tudo que a gente faz é oferta. Beleza? Isso aí a palavra fala, né? Tudo quanto fizeres, façais como para o Senhor. Eu passei um tempo meditando nesse versículo, porque ele está em tudo na nossa vida. Tudo que fizeres, façais como para Deus. Você está trabalhando, está com aquela colega difícil, aí você pensa, não, vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E aí você dá uma qualidade àquilo que você está fazendo, que você não daria de jeito nenhum. E eu vou falar uma coisa rapidinha. Isso que a senhora estava falando, se ela se materializou na minha vida. Eu já falei que quando eu fazia os trabalhos no evangelismo, teve uma fase de eu fazer como fardo, que eu fazia murmurando, que eu fazia, encarava realmente a coisa como fardo. Mas o fazer me ajudou a mudar dessa fase, a buscar de fato o Espírito Santo. Por quê? Porque quanto mais a gente dá para Deus, mais ele se manifesta em nós. E aí a gente segue um caminho. Quando eu comecei, que eu fazia o trabalho assim, e que a senhora e o seu esposo ficavam buzinando no juízo da gente, que eu, resmungando por dentro, que de tanto que ficava ouvindo, onde eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu tenho que falar porque é real e é verdade. Aquela buzinação no juízo da gente tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer, tem que fazer mais, tem que trabalhar, enfim, vocês já conhecem ela, vocês sabem como ela é, né, dona Cida? Fazia com que a gente fosse, né, murmurando, reclamando, não, a gente ia. E a gente trabalhava para Deus. E esse trabalhar para Deus fazia uma diferença dentro de nós. A mudança espiritual, ela acontece à medida que a gente serve a Deus. Eu não tinha nascido de Deus, mas eu permaneci. Por quê? Porque eu estava servindo. Não era todo dia, claro que eu estava murmurando, que eu estava fazendo como fardo, mas aquilo me ajudou a permanecer naquela fase que eu não tinha o Espírito Santo. Aquilo ajudou a me edificar espiritualmente, porque eu estava servindo a Deus. Eu estava fazendo o trabalho, estava fazendo a obra e também buscando o alimento. Tinha os dois caminhos. E o EVG ela dava esses dois caminhos para a gente, o alimento espiritual e o trabalho, para que a gente pudesse estar servindo a Deus e estar se fortalecendo, sim, na presença de Deus. Então, essa fase foi muito importante para mim. Eu afirmo que é importante a gente estar trabalhando, ainda que não estejamos 100%, porque isso ajudou a gente a permanecer. Eu estava falando de mim, mas agora eu falei a gente. Isso ajudou a gente a permanecer até o batismo com o Espírito Santo. Porque, infelizmente, tem pessoas que desistem pelo caminho. E aí não vai ser, e aí é que não vai alcançar mesmo o novo nascimento, porque desistiu pelo caminho. E o trabalho na obra, o trabalho, o evangelizar e tudo mais que a gente pode fazer na obra de Deus, ajuda, fortalece a gente, edifica a nossa fé e ajuda a gente a permanecer. Ok? Perfeito. Indica aí alguém para fazer a oração. Hoje é Dona Ana. Manda ver, dona Ana.
Abra o áudio, dona Ana. Verdade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome, ainda na sua presença, meu Senhor, agradecemos por esta meditação, por termos aprendido, Senhor, coisas que realmente eu não entendia e que passei a entender. Acredito que todas também pensem da mesma forma, Senhor. Agradecemos e, nesse momento, meu Pai, peço também ao Senhor, coloca a tua mão forte e poderosa sobre nossas vidas, meu Pai, dando-nos forças para vencermos todas as dificuldades, todos os problemas e para continuar, meu Pai, agradando ao Senhor, obedecendo e fazendo a tua obra. Deus, eu entrego, meu Deus, todas essas pessoas que estão aqui em tuas mãos e as respectivas famílias. Desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só.